Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Hajimura, que é um romance do Tolstói publicado pela primeira vez em 1912, ou seja, 2 anos depois da morte do autor. Eu li este livro em um único dia para poder fazer parte da minha meta literária deste ano. Caso você não saiba quais são os outros livros da meta, eu vou deixar o link para o vídeo lá embaixo e aqui em cima também. Bom, o personagem título aqui do romance, né, o Hajimura, ele foi de fato uma figura histórica envolvida ali nos movimentos de resistência tártara às tropas russas durante a Guerra do Cáucaso, que aconteceu lá de 1817 a 1864 ou 63, 64 se não me engano. Enfim, essa foi uma guerra bem extensa, né, como dá para perceber aí, ela durou quase 5 décadas. E ela foi interrompida diversas vezes, talvez primeiramente por conta lá da revolta dezembrista em 1825, que foi ali um movimento de oposição ao czar. Depois ela foi interrompida pela Guerra da Crimeia em 1853, fora evidentemente os vários outros conflitos entre a Rússia e países como a Turquia e a Pérsia que acabaram, enfim, interrompendo um pouco o conflito entre a Rússia e os países ali que formam o Cáucaso, da região ali do Cáucaso. Mas, no fim das contas, a Rússia acabou saindo vitoriosa e anexou parte do sul, do norte do Cáucaso ao seu território ali, e até hoje, por conta disso, essa região é bem conflituosa, como nós sabemos, né? Basta você lembrar aí que, sei lá, há 20 anos, né, em 1998, a gente teve lá a Guerra da Chechênia e todo o desenrolar desses conflitos são sentidos até hoje em dia. Pois bem, as ações aqui deste romance, elas vão se passar em algum momento ali entre os anos de 1851 e 1852 e tratam basicamente do período final da vida aqui do nosso amigo Hajimura, que na época já era ali uma personagem revestida por uma aura quase que lendária por conta da sua participação na Hazavate, que é lá a tal da Guerra Santa do Islã. Então, o Hajimura, ele foi ali uma espécie de lampião, digamos assim, daquela região, e ele era conhecido por ser um bom guerreiro, e aqui ao longo do romance, ele é construído como um personagem que beira ali um espírito indomável, digamos assim. Então, ele é um rebelde, ele, em um primeiro momento, é visto quase como um selvagem, só que aí depois, ao longo da convivência entre ele e os russos, a gente começa a perceber que ele é uma figura muito carismática, de modo que ele consegue rapidamente se aproximar ali dos seus antigos inimigos, no caso, o exército russo. Durante muitos anos da sua vida, o Hajimura, ele fez parte ali de grupos separatistas que se opunham ferrenhamente às ações das tropas russas, e a Rússia visava basicamente expandir ali o seu território pelo sul, incorporando um pouquinho ali daquela região do Cáucaso. Veja que por conta dessa mesma questão, a Rússia entraria em guerra contra o Império Turco-Otomano, depois na Guerra da Crimeia. A Rússia também, por essa mesma questão, entraria em guerra no fim do século XIX contra o Japão. Então veja que a Rússia, com esse afã de expandir o próprio território, sempre vivia ali em diversos conflitos. Então é muito interessante a gente observar um pouquinho da literatura que foi feita nesse período, para poder ver como é que figuras que se envolveram diretamente nesses conflitos armados, como é o caso do próprio Tolstói, enxergavam essa questão toda. Basta que a gente pense, por exemplo, que o Tolstói, no fim da vida, ele acabou ali, enfim, aderindo ao pacifismo que a gente conhece como tolstoísmo, e isso é uma coisa muito importante e muito determinante para que a gente entenda a construção deste romance. Mas enfim, o problema do nosso amigo Hajimura aqui é que, por uma série de questões políticas, pessoais e religiosas, o Hajimura acabou rompendo e fugindo ali do grupo do grande líder, né, dessas resistências contra a Rússia, que era um camarada chamado Shamil ou algo do tipo. E o Shamil, ele foi outra figura histórica muito importante, porque ele resistiu até 1859, se não me engano, que foi quando
as investidas russas finalmente fizeram efeito e o cerco acabou fechando ali para ele, que acabou caindo, mas ele não morreu. Depois ele acabou, enfim, sendo perdoado pelo czar, aquela coisa toda. Então, como eu falei para vocês, por conta de uma série de desavenças pessoais, políticas e religiosas, o Hajimura acabou rompendo ali com o grupo desse Shamil, que, segundo fica implícito aqui em várias passagens do romance, tinha uma espécie de inveja ali da popularidade do Hajimura, que era visto como o grande símbolo da resistência contra as invasões russas. Por conta disso e por conta da desobediência do Hajimura, o Shamil resolveu que iria matá-lo. E mais do que isso, esse Shamil acabou sequestrando parte da família do Hajimura, ou seja, o filho, a esposa e a mãe dele. E mais do que isso, o Shamil mandou matar, assim de maneira meio aleatória, alguns membros de um grupo chamado Khans. Esses Khans haviam sido criados ali durante a infância com o Hajimura, então havia uma certa um laço afetivo que unia esse pistoleiro aqui a esse grupo. Então perceba que tudo estava assim desenvolvendo ali para que uma desgraça acontecesse, e por conta disso então o Hajimura não apenas foge, mas se alia ao exército russo para tentar conseguir ali a sua vingança, para tentar conseguir libertar a sua família e matar aquele que havia matado os seus entes queridos, no caso lá alguns membros do grupo dos Khans. Pois bem, o problema é que os russos não aceitam a presença do Hajimura sem desconfiar, porque trata-se de uma figura que ficou conhecida por sua resistência. Ele era o símbolo máximo da resistência aos russos, e de repente o cara aparece falando: olha, eu quero me aliar a vocês. Então os russos olharam para esse sujeito com uma certa desconfiança, e isso acaba colocando o personagem título aqui em uma posição muito delicada, porque ele não é totalmente aceito pelos russos e ele sabe que ele não pode voltar para junto do seu povo, porque se ele fizer isso, ele vai acabar sendo morto. Com isso, existe um deslocamento no foco do romance, porque não se trata mais apenas de um conflito político entre dois povos, mas sim da resistência do personagem título aqui, do Hajimura, contra um poder despótico de organizações sociais, tanto do seu povo, quando a gente pensa na figura do Shamil, quanto por parte ali do povo russo, quando a gente pensa, por exemplo, no despotismo e na violência com que o czar Nicolau I conduzia ali a Rússia naquele período. Então veja que não é apenas uma revolta política, é uma revolta pessoal que vai acabar aprofundando esse personagem título e mostrando ao leitor todo aquele seu ar de figura indomável, porque me parece que essa talvez seja uma das melhores palavras para descrever, para adjetivar aqui esse sujeito. Pensando então nessa imagem de um indivíduo que resiste ali a todas as intempéries que lhe são impostas ao longo da vida, isso já aparece de maneira, mesmo que alegórica, logo no começo do romance, porque o romance se inicia com um narrador que está ali observando uma flor que, mesmo depois de ter sido esmagada pela roda de uma carroça, permanece de pé. Ao ver essa flor, o narrador acaba se lembrando da história de resistência caucasiana e particularmente da história do próprio Hajimura. Então, a partir desse momento, existe um segundo plano narrativo em que se vai contar toda a história desse último período da vida do Hajimura. Então veja aqui, logo na primeira cena do romance, você já sabe que o sujeito vai resistir, mas vai acabar morrendo. Então, enfim, né, gente, não vamos ligar aqui para spoiler, mesmo porque o interessante é você ir acompanhando esse desenvolvimento do personagem e não tanto você observar como... É mais interessante você observar como foi que ele resistiu do que ficar sabendo se ele morreu ou não no final, porque evidentemente que um dia todos nós vamos morrer, não sei se você sabe disso. Nesse sentido, então, não sei se você percebe, mas desde o início nós já temos a aproximação alegórica, por mais contraditória que ela seja, entre o guerreiro e a flor. E essa aproximação alegórica já vai predispor o leitor a olhar com certa benevolência para a figura do Hajimura aqui. E essa escolha narrativa vai se estender até o fim do livro, até o momento ali em que o Hajimura está morrendo, porque nós, novamente, como é algo muito constante dentro da obra do Tolstói, observamos a morte do personagem a partir de sua própria perspectiva.
Então, é mais ou menos o que acontece, por exemplo, em livros como A Morte de Ivan Ilitch, que a gente vai observando ali todo o processo de morte mesmo do personagem título, e isso vai acontecer aqui, ainda que de uma maneira bem reduzida. Essa questão toda da perspectiva a partir da qual a morte é narrada é uma coisa muito interessante, é uma das grandes diferenças, por exemplo, entre o Tolstói e o Dostoiévski. As mortes dos personagens do Dostoiévski são sempre mortes muito dramáticas. Por quê? Porque a gente sempre olha a morte da perspectiva de quem está de fora. Então é sempre um espetáculo muito grotesco a gente observar ali uma morte do personagem de um Dostoiévski. Agora, no caso dos personagens do Tolstói, existe uma inversão. Então, por conta disso, a morte é um momento muito mais reflexivo e, por conta disso, é um momento muito mais sombrio e muito mais medonho do que quando a gente pensa na morte como é representada lá pelo nosso amigo Dostoiévski. Enfim, essa perspectiva, a partir da qual a morte é narrada aqui em Hajimura, é uma coisa muito importante porque a partir dela acaba se aumentando a simpatia do leitor pelo personagem, porque a gente observa ali que o Hajimura está no lugar da grande vítima de toda aquela barbaridade que estão fazendo com ele, e daí você vai ter que ler o livro para saber exatamente como é que ele morre. Mas enfim, ao contrário do que acontece em outro livro do Tolstói, que é lá O Guerra e Paz, aqui o tema da guerra ele é destituído de qualquer intenção nacionalista, de modo que é muito mais fácil a gente simpatizar com o inimigo do que com os próprios russos, e isso é uma coisa muito interessante quando a gente pensa no período ali da vida do Tolstói em que este livro foi escrito. Porque, na maioria das vezes, os russos são descritos aqui, são representados aqui como figuras desprezíveis, sobretudo quando a gente pensa nos generais e principalmente no czar Nicolau I, que é representado ali como um sujeito embusteiro, como um sujeito vaidoso, como um sujeito sem o mínimo de senso bélico e totalmente cruel. Pensando na crueldade do Nicolai aqui, e ele era bem galinha também, mas enfim, pensando na crueldade aqui do Nicolau I, existe um momento em que ele fica sabendo que um estudante se rebelou contra um professor ou coisa do tipo, e daí ele, como não existe pena de morte na Rússia no período, ele condena o menino a receber, sei lá, centenas e centenas de chibatadas em praça pública para servir de exemplo ali para os outros estudantes. Lembre-se lá que o czar Nicolau I sabia de todo o passado do povo russo com o governo, né, dadas as consequências lá da Revolução Dezembrista. Então veja que em uma tentativa de refrear ali um levante popular, o czar acabava impondo esses castigos que deveriam acontecer em praça pública para servir de exemplo. Então, o que é interessante aqui é que ao longo de todo esse romance, a gente começa a perceber também que o exército russo é formado por pessoas totalmente despreparadas, como sempre acontece com os exércitos russos, diga-se de passagem, porque isso é algo que aparece lá também em Guerra e Paz. Mas enfim, o exército russo aqui é formado por aristocratas almofadinhas, um sujeito que entrou na guerra ali sem o menor preparo porque ele acabou sendo empurrado pela família no lugar do irmão mais velho, que tinha uma filha, já era casado, enfim. E você tem um outro personagem aqui que acabou entrando na guerra simplesmente para poder fugir ali de algumas dívidas de jogo. Então veja que são pessoas com preparo algum, mas que ainda assim conseguem vencer a guerra, e isso por conta da truculência do exército, por conta da violência com que o czar Nicolau I comandava ali todas as ações desse seu exército, desse seu destacamento militar. Mas enfim, por outro lado, ao mesmo tempo que o Tolstói não demonstra a menor benevolência ao representar essas figuras masculinas, quando a gente pensa na representação da mulher aqui, existe um dado interessante, porque as mulheres sempre têm uma visão muito mais humana e muito mais crítica de todas as ações tomadas pelo exército russo, o que aproxima muito essas personagens femininas da visão que o próprio Tolstói tinha da guerra na época em que ele escreveu aqui este seu romance. Nesse sentido, então, não sei se você percebe, mas existe um constante contraponto entre os russos e os tártaros e caucasianos ali.
sobretudo quando a gente pensa no carisma e no domínio de algumas regras sociais que o Hajimura vai demonstrando ao longo do romance. Só que, apesar disso, o Tolstói deixa bem claro aqui pra gente que em ambos os universos, tanto do lado russo quanto do lado ali caucasiano, existe o abuso de poder, porque o grande interesse aqui deste romance é denunciar esse poder abusivo, bem como denunciar a guerra em si. Então, ao contrário do que acontece lá em livros como O Guerra e Paz, que tinha toda aquela ideia da louvação do passado histórico russo, ainda que vez ou outra ele faça ali alguns comentários um pouco mais críticos, um pouco mais ácidos com relação à guerra em si, aqui não. Aqui existe um movimento totalmente contrário a toda essa articulação bélica, contrário a toda a violência e muito favorável ao pacifismo do qual o próprio Tolstói fazia parte também. E daí eu já estava quase me esquecendo de comentar uma coisa aqui com vocês. Essa minha edição aqui, ela saiu no ano passado, em 2017, pela editora 34, e ela é traduzida pelo Boris Schneiderman, que também assina o prefácio dessa edição aqui, e um ensaio que faz às vezes de pós-fácil chamado Tolstói, Anti-Arte e Rebeldia. Esse daqui é um ensaio bem longo, ele tem mais de 50 páginas, se não me engano, e ele é um ensaio que ele faz todo um panorama da obra do Tolstói, então vale bastante a pena se você aí, assim como eu, se interessa por esse autor. Mas enfim, aqui no prefácio, o Boris Schneiderman se refere a este romance como sendo violentamente cinematográfico e diz que esse romance ele possui uma construção esférica. E isso acontece basicamente por dois motivos. Pensando nessa construção esférica, ela se dá por conta da já citada aproximação alegórica entre o personagem título aqui e uma flor. E essa aproximação acontece tanto no começo quanto no final do romance, o que confere à obra esse caráter mais circular. E pensando agora nessa ideia desse romance como sendo violentamente cinematográfico, isso acontece devido à agilidade narrativa dada ao texto, quando Tolstói vai e constrói o romance por meio de quadros independentes que vão aos poucos se aproximando. De maneira muito semelhante ao que ele fez, por exemplo, em livros como Anna Karenina. Então, se não me engano, no primeiro vídeo do projeto de leitura coletiva do Anna Karenina aqui no canal, eu chamei a atenção de vocês para essa construção dística daquele romance, e a mesma coisa pode ser afirmada aqui sobre o Hajimura. Então veja que esse daqui é um livro que ele, mesmo na estrutura, ele se assemelha muito aos grandes romances ali deste autor. Mas enfim, pensando ainda na estrutura desse romance, existem outras coisas que me chamaram muita atenção, e a primeira delas, evidentemente, é a referencialidade que esse romance possui, porque existem aqui momentos que são extremamente descritivos e eles contrastam muito bem com certos momentos que são profundamente alegóricos. E esse contraste entre esses dois tipos de descrição aqui, né, uma descrição mais minuciosa e uma descrição mais alegórica, acaba causando no leitor um certo estranhamento, e é a partir desse estranhamento que se constrói o efeito de realidade aqui ao longo de todo este romance. Isso vai ser uma coisa muito interessante de se acompanhar aqui. Outra coisa que me chamou bastante atenção ao longo dessa leitura, no que diz respeito aqui à estrutura do romance, é a própria extensão do livro, porque não se trata aqui, como se percebe, daqueles romances caudalosos do mesmo autor, de modo que o Tolstói aqui, ele se concentrou em um momento muito específico da vida do Hajimura e evitou fazer todos aqueles painéis históricos gigantescos que ele fez, por exemplo, lá em Guerra e Paz. Com isso, o leitor vai recebendo aos poucos algumas informações sobre a biografia aqui do personagem título, de modo que o leitor tem que ir ali juntando as peças para poder compor esse personagem ao longo da leitura, o que confere uma maior agilidade à narrativa e um maior dinamismo a essa leitura, e talvez tenha sido por conta disso, e porque é uma história muito bem construída também, que eu li este livro em um único dia. Outra coisa que me chamou bastante atenção é a tal da mudança de quadros. Como eu falei para vocês, o Tolstói ele vai criando aqui quadros independentes e vai aproximando esses quadros na medida em que o romance avança.
Pois bem, essa mudança de quadros acaba gerando ali uma alternância entre a perspectiva russa e a perspectiva caucasiana, de modo que aos poucos é que nós vamos conhecendo essas personagens de maneira mais holística, digamos assim. Tanto é assim que é somente aos poucos que a gente começa a perceber que o personagem central ele vai ganhando uma profundidade cada vez maior e ele vai se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais solitário e cada vez mais angustiado com a situação que ele próprio está vivendo e com a situação da sua família, porque lembra lá, a família dele foi feita refém por aquele sujeito lá pelo tal do Shamil. Enfim, outra coisa que me chamou bastante atenção aqui no que diz respeito à estrutura desse livro foi o modo como ele começa, porque a retomada da narrativa por meio da memória, como acontece aqui no início de Hajimura, me lembrou bastante o que anos depois o Proust faria lá no início do Em Busca do Tempo Perdido, quando o narrador vai pegar lá a tal da Madeleine e daí se lembra de toda a sua infância, enfim. Além disso, nesse começo aqui do romance de Hajimura, existe uma oposição clara entre o ser humano, que é representado aqui pela carroça, e a natureza, que é representada aqui pela flor, que alegoricamente remete ao próprio Hajimura com toda aquela sua natureza indomável, enfim. E isso acabou me lembrando do início de um outro romance aqui do próprio Tolstói, que é lá o Ressurreição. Caso você não tenha visto, tem um vídeo aqui sobre este livro no canal, o link para ele vai estar aqui em cima e lá embaixo também. Então, por tudo isso que eu fui falando, eu acho que fica claro que esse daqui é um romance que ele vai condensar todas aquelas características centrais das grandes obras do Tolstói. Então aqui você tem a questão histórica que a gente encontra lá em Guerra e Paz, aqui você tem essa construção paralelística que a gente encontra lá em Ana Karenina, e aqui a gente observa de uma maneira muito interessante toda aquela exploração psicológica que a gente vê em novelas como, por exemplo, lá A Morte de Ivan Ilitch. De modo que acredito que talvez esse seja um dos melhores romances para quem está aí querendo começar a se aventurar pela obra do nosso amigo Tolstói, porque ele vai congregar ali de maneira bem sucinta todas essas grandes características pelas quais esse autor ficou conhecido. Então, se você aí quer se aventurar pela obra dele, eu sugiro que você comece aqui por este romance. Sobretudo se você aí, como eu, também gosta dessa coisa toda de romance histórico, enfim. É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar aqui o livro e me ajudar com isso, não é verdade? Daí todo mundo fica feliz. Enfim, é isso. Se você não gostou do vídeo, não esqueça de deixar lá embaixo o porquê não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!